Boa noite, pessoal. Meu nome é Bel Guerra, sou biomédica esteta, especialista em harmonização facial. É um prazer estar aqui com vocês, ministrando essa aula sobre harmonização facial. Espero que vocês gostem muito. Vou deixar o meu arroba aqui para vocês me adicionarem no Instagram, ver um pouquinho do meu trabalho, me contarem se vocês gostaram dessa aula, tá? É arroba Bel Guerra Harmonização Facial. Postem uma fotinha lá pra gente repostar vocês. Então, gente, o tema da nossa aula hoje vai ser sobre harmonização facial. É a parte mais glamurosa da biomedicina. Tenho certeza que todo mundo que está aqui hoje já pensou em ou estudar essa área ou mudar de área e ir para a harmonização facial mesmo, e até muitos já sejam biomédicos estetas e talvez já até me acompanhem. Então, hoje eu vim aqui esclarecer algumas dúvidas de vocês, explicar mais um pouquinho sobre o que é harmonização facial, tudo que a gente pode fazer dentro dessa área maravilhosa. Então, vamos lá, gente. Bom, iniciando, a harmonização facial ela é um conjunto de procedimentos, né? Na verdade, antes de falar da harmonização facial, eu vou falar sobre o biomédico esteta dentro da harmonização facial. Então, há 10 anos, nós ganhamos a nossa especialidade. Eu sou formada apenas há 3 anos e eu entrei já na biomedicina por conta da biomedicina estética. A minha mãe é médica e nós temos uma clínica de estética aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul. E aí, quando ela começou, há 10 anos atrás, ela era ginecologista e trocou de área, nós criamos a clínica e aí eu sempre estava aqui dentro, e quando eu decidi fazer uma faculdade, eu entrei em estética e posteriormente eu mudei para biomedicina, tá? Por quê? Porque nós podemos trabalhar com injetáveis por esse vínculo que nós temos, essa intimidade mesmo com a agulha, né? De estar sempre ali fazendo punção, etc. Então, como nós estudamos bastante a pele, seus anexos, a gente conseguiu essa habilitação lá no dia 10 do 10 do 10. E aí eu entrei na faculdade já por conta da biomedicina estética, então eu sou dessa galera mais recente. Eu acredito que tem muita gente aqui, né? Pelo menos na minha sala da faculdade tinha muita gente que nem sabia que existia biomedicina estética, entrou por outro motivo e acabou descobrindo, e aí até se apaixonando, e hoje trabalha dentro da estética também. Mas então, foi assim que nós começamos, e hoje em dia é uma dos motivos pelos quais a biomedicina mais cresce no Brasil, né, gente? Todo dia uma pancada de novos profissionais saindo aí no mercado, querendo se especializar, e isso é ótimo, com certeza vai deixar a nossa classe mais firme, mais forte e maior. Então, para a gente se especializar em biomedicina estética, você tem duas chances: ou você pode fazer a graduação mesmo, e aí no último semestre, no último ano, aliás, né, quando é estágio supervisionado, você pode optar por fazer o estágio supervisionado em biomedicina estética. Claro, se a sua faculdade oferecer essa opção, ou se a sua faculdade tiver vínculo com algum consultório que tenha interesse em ter estagiários, e aí tenha tudo registradinho lá. Não adianta procurar por fora, tem que ser vinculado à faculdade. E se a faculdade não oferecer essa opção, a minha faculdade oferecia, então eu fiz no último ano o estágio supervisionado em análises clínicas, passei lá por patologia, hemato, micro, tudo certinho, e também fiz 500 horas em biomedicina estética. Então eu já saí da faculdade com 2 habilitações e isso é maravilhoso, tá? Eu recomendo que quem aqui for estudante já veja hoje mesmo com o coordenador se vai oferecer para vocês no último semestre o estágio em estética, claro, caso vocês tenham interesse, tá? E se isso não for uma realidade, a outra forma você se formar e você fazer uma pós-graduação em biomedicina estética, né, ou em saúde estética, que vai trabalhar aí de forma geral os injetáveis, tá? Hoje em dia, além da biomedicina, quem pode fazer injetáveis, claro, a medicina, a odontologia, sendo restrito ao rosto, não podem descer para o corpo. Isso é uma grande vantagem da biomedicina, mais pra frente eu vou falar sobre isso. E os farmacêuticos, eles podem também, eles já tiveram esse respaldo do conselho deles em farmácia estética. Os enfermeiros, eu fiquei sabendo de uma notícia essa semana que eles perderam o direito, tá? E eu não sei
hoje como que está a situação deles. Eu acredito que por ser uma classe um pouquinho mais fraca, eles ainda estão nesse leva e traz, igual a biomedicina estética teve no início também. E são apenas essas especialidades, tá? Fisioterapeutas e outros não podem. Então, voltando. Dentro da harmonização facial, então os biomédicos atuam fazendo procedimentos estéticos minimamente invasivos, não podemos fazer procedimentos cirúrgicos. E aí isso entra em um ponto assim, eu vou comentar a respeito da odonto também, pessoal, porque eu acredito não, né, é fato, hoje tem muitos biomédicos estudando odonto, e assim como, né, a gente não imagina, mas assim como tem muitos dentistas estudando a biomedicina. Por quê? A odonto tem algumas pequenas vantagens em relação à biomedicina, que é poder fazer procedimentos cirúrgicos na face, então uma bichectomia, por exemplo, eles podem fazer, né? A alectomia, até mês passado eles podiam, agora eles perderam o direito. O lip lift eles podem fazer, que é diminuir o tamanho do lábio superior aqui para o lábio, para a parte vermelhão do lábio ficar mais viradinho, né? Eles podem fazer lente de contato, por exemplo, ou seja, são procedimentos que agregam na harmonização facial. Por exemplo, a lipo de papada, a lipomecânica mesmo, eles podem fazer, tá? Então, a odonto realmente tem algumas vantagens, fora que até pouco tempo atrás eles podiam fazer antes e depois e nós não podíamos. Eles podem prescrever os antibióticos e nós não podemos, o que é um absurdo, porque quem faz o antibiograma é o biomédico, né? Mas Pra mim, assim, a grande vantagem da biomedicina é poder trabalhar com corporais, gente, com corporal. Porque o corporal é muito legal, eu adoro trabalhar com corporal, apesar de não ser o meu carro-chefe. E o corporal também é bastante rentável, né? Claro que a parte da odonto que eles podem, nós não podemos também é bastante rentável, mas no meu caso é mais uma questão de gosto, assim. Eu prefiro mil vezes a biomedicina por conta de nos dar todo esse respaldo, tanto no rosto quanto no corpo, tá? Então, colocando os prós e os contras entre a odonto e a biomedicina estética, eu fico com a biomedicina, sou super puxa-saco dos biomédicos e amo a minha classe, tá? Não vou falar assim, nunca pensei em fazer odonto, já pensei, tá? Inclusive foi no início desse ano, quando começou a pandemia, eu tava pensando em fazer online, mas aí eu desisti, eu tava mais presa assim nessa questão do antes e depois, mas agora nós podemos, claro, tem algumas regrinhas lá para seguir, mas eu já fiquei super feliz com essa conquista. Eu acho que para quem trabalha com Instagram, né, como eu e como a maioria das biomédicas estetas, isso é muito importante, apesar de não ser o principal, né? A gente tem sim que poder mostrar o nosso trabalho, mas não ficar baseado no antes e depois, até porque você não pode garantir para a pessoa que está vendo antes e depois que o caso dela vai ficar igual ao seu, né? Então tem essas pequenas observações aí que a gente tem que tomar cuidado em relação ao antes e depois, tá? Mas em geral é isso daí. Então, já introduzi a biomedicina e a harmonização para vocês. Já falamos a respeito da odonto, do antes e depois do antibiótico. Agora eu queria... gente, só mais um detalhe a respeito da odonto. Eles podem fazer o bloqueio anestésico infiltrativo e nós não podemos. Nós podemos fazer botão anestésico, né? A anestesia injetável, mas só o botão anestésico. A gente não pode fazer o bloqueio, que querendo ou não, algo muito confortável para o paciente, apesar de não ser indispensável. A gente consegue fazer uma harmonização bem tranquila, usando anestésicos injetáveis, mas aí só no botão, sem fazer o bloqueio infiltrativo, e também anestésicos tópicos, tá? Era só mais essa observação a respeito da odonto. E aí agora nós vamos entrar na parte da harmonização mesmo, que é isso que vocês queriam. Inclusive essa introdução que eu fiz era para ela ter ficado no final, mas aí enfim. Vamos falar agora sobre a harmonização, gente. A harmonização, ela caiu na boca do povo, né? Todo mundo hoje em dia fala de harmonização, quer fazer harmonização. E o que é a harmonização, né? Muita gente manda direct assim pra mim: doutora, quanto custa a harmonização? E a harmonização, ela não é um pacote fechado, ela não é um pack de procedimentos. A gente vai fazer isso, isso e isso no rosto da galera toda e o valor é R$5.000. Não é assim, gente. A harmonização, ela é um conjunto de procedimentos. Então, quando a gente vai fazer uma harmonização no rosto de uma paciente, a gente vai avaliar ela de forma individual.
não tem como eu falar que a harmonização no meu rosto vai ser exatamente a harmonização no seu rosto. Então, pode ser que para mim eu utilize 1, 2 seringas de ácido hialurônico e para você a gente utilize 3 ou 5. Isso vai depender de muitos fatores, né? Quais são esses fatores? A expectativa do paciente, como ele quer ficar, né? Qual resultado ele quer atingir, a idade do paciente, o poder aquisitivo do paciente, quanto ele está disposto a investir nessa harmonização. Então, esses são os 3 fatores principais que vão diferenciar uma harmonização da outra, principalmente o rosto de cada um, né? Então, como você é e como você deseja ficar e qual é a tua expectativa em relação ao procedimento. Então, o meu público maior, ele é um público entre 30 e 50 anos, mulheres ali dos 35 aos 45 principalmente. São mulheres que estão cansadas, que estão com filhos pequenos, que estão no mercado de trabalho, que têm que cuidar da família e elas estão realmente com um aspecto do rosto cansado, estão percebendo, né, sentindo o envelhecimento agora, porque até os 35 a gente ainda tá com o rostinho legal ali, jovem. Então, nos 35 até os 45 é que sente esse baque, é que você chega no pico, na flor da idade, né, que é ali nos 30, e aí você começa a envelhecer. Então, esse é o meu maior público. Esse público, ele quer fazer uma harmonização para voltar a ser quem era quando tinha os 30 e poucos anos. Então, não é uma pessoa que quer uma transformação, aquele beautification, aquele resultado impactante que a gente vê no antes e depois do Instagram. Então, esse tipo de paciente vai precisar ali de uma harmonização tranquila, né? Talvez vai fazer um botox, umas 2 ou 3 seringas para rejuvenescer um pouquinho a bochecha, o bigodinho chinês, tirar a olheira. Às vezes uma quer fazer um lábio, ok, né? Isso daí. E aí também tem aquele outro público, que é o público da internet, do Instagram, geração dos likes, que vê a Kylie Jenner e quer ficar igualzinho. Então esse público aí já quer fazer o ângulo da mandíbula, quer deixar o queixo bem marcadinho, quer deixar o malar bem alto também, quer fazer uma rimodelação para deixar o nariz empinado, quer fazer preenchimento labial, às vezes mais do que passando da conta. Então tem esses 2 públicos dentro da harmonização, tá? E a harmonização, então, como eu ia falando, ela é um pack de procedimentos, mas esse pack, esse pacote, ele varia, tá? Ele varia de pessoa para pessoa. Mas quais são os procedimentos que variam dentro desse pacote? Então, a gente tem o Botox, que é a toxina botulínica, tá? Com certeza vocês já viram alguém falando assim, fulana tem Botox na boca. Gente, isso não existe, tá? O que vai na boca é o preenchimento. O Botox, ele é feito em principalmente 3 regiões, que são as ruguinhas da testa, essas ruguinhas aqui, tá? A carinha de bravo e os pezinhos de galinha. Então, a maioria das pessoas, depois dos 25, já começam a apresentar essas ruguinhas. Se vocês pegarem um espelhinho na mão agora, ou o celular mesmo, vira na câmera frontal e faça essas 3 expressões que vocês vão ver que vocês já devem estar com um pouquinho de ruguinha também. Então, a gente pode fazer o Botox, inclusive o Botox ele pode ser feito de forma preventiva. Então, se você olhou agora no espelho e você não viu tantas ruguinhas, você também pode fazer o Botox para evitar que essas ruguinhas apareçam, porque lá na frente ela vira uma ruguinha irreversível. Então, esse é o ponto-chave da minha abordagem na harmonização facial. Você fazer os procedimentos estéticos não só na hora que o barraco desabou, entendeu? Você começar a se cuidar também de forma preventiva. Além do Botox, nós temos o preenchimento, que é exatamente a parte da volumização ou da sustentação. Então, o preenchimento ele é feito com ácido hialurônico e ele tem a possibilidade de ser feito dessas 2 formas. Então, a gente pode ou volumizar um rosto, então colocar uma bochechinha maior, colocar um lábio maior, ou ele pode ser feito de forma a sustentar ou definir o rosto. Então, ele pode ser usado aqui, ó, no ângulo da mandíbula para fazer o papel de osso para quem já está com a mandíbula
mais fina do que na juventude, então a gente percebe que as mulheres nessa faixa etária que eu falei começam a perder a definição do rosto, começa a ficar com essa região aqui mais ondulada. A bochecha também, ela pode ser abordada não só para volumização, mas também para sustentação, né? Então as técnicas elas variam, ou a gente pode fazer mais superficial para volume, ou a gente pode fazer a nível de periósteo, né? O que é o periósteo ali? A nossa caveirinha, né? A camada mais externa do osso. E falando nisso, gente, eu falei que a harmonização ela é a parte mais glamurosa da biomedicina, mas esse glamour todo talvez seja por conta de ser uma das áreas de maior risco da biomedicina, né? A vida do nosso paciente, a saúde do nosso paciente, ela realmente está em jogo. Então, talvez esse seja um dos motivos para a biomedicina estética ser a área mais bem remunerada da biomedicina, tá? Com certeza eu não vejo um biomédico ganhando, né, mais do que 3 dígitos aí dentro de uma outra área, a não ser que ele seja o proprietário do laboratório, mas a biomedicina estética, isso com certeza é uma realidade, né? A estética é um dos mercados mais consumidos no Brasil, e o Brasil é um dos mercados mundiais que mais consome estética, então é por isso que a biomedicina, ela com certeza é uma área que faz brilhar o olhinho dos nossos pacientes. Dos nossos profissionais. Aliás, e também dos pacientes, porque a gente não trabalha na biomedicina estética só pelo budget, né, dos nossos procedimentos, não é só pelo valor financeiro, mas também porque é uma área que dá muita realização. A gente realmente, assim, vê o paciente entrando com a autoestima lá no chão e ele sai realizado, com o rostinho lindo, tipo assim, realmente emocionado de ter corrigido aquilo que muitas vezes fazia ele se sentir tão mal, tão para baixo. Então, isso daí é realmente a parte glamurosa da biomedicina. É muito legal mesmo trabalhar dentro da harmonização, mas a gente tem muitos riscos, tá? Então, realmente acho que é a única área que a gente pode colocar a vida do nosso risco, a vida do nosso paciente em risco. A gente pode, por exemplo, né, dando exemplos aí para vocês, causar uma obstrução arterial que leve à necrose, né? E aí, o que você vai fazer? Se você utilizar o ácido hialurônico, que eu acabei de falar um pouquinho sobre ele para vocês, e você sem querer injeta ele dentro de um vasinho sanguíneo, ele pode causar... Opa, adormeceu a tela aqui. Ele pode causar uma obstrução arterial, ele pode levar ao processo isquêmico e ao processo necrótico, né? Vocês imaginam a responsabilidade que é você injetar um produto como esse no rosto de um paciente. Tem que ter muito domínio anatômico, muito mesmo, tem que ter muita destreza, tem que saber, isso é uma coisa que eu sempre falo, não só as técnicas, você tem que saber tudo sobre intercorrências, como identificar, né? Aliás, como evitar, primeiro de tudo, como evitar uma intercorrência, nunca tive em 3 anos, tá? Como identificar caso você tenha, né? Então, como você identifica que aquilo ali tá começando a dar errado? Tem alguns sinais na nossa pele, né? A isquemia é uma delas. E aí, em caso de ter identificado, como reverter esse processo isquêmico, né, esse processo necrótico. Então, não raro a gente vê artigos sobre pacientes que tiveram necrose e também, gente, amaurose. O que é a amaurose, né? É a cegueira. A paciente vai lá fazer uma rinomodelação e acaba ficando cego, né? E essa cegueira irreversível. Essa obstrução arterial também, ela pode fazer com que algum trombinho vá lá para o teu cérebro, pode gerar um AVC seguido de morte, tá? Então percebam, né, que a harmonização ela é glamurosa, mas ela requer muitas responsabilidades, muita segurança. E eu não tô falando isso para dar medo em vocês, não. Eu tô falando isso porque, como eu disse, eu amo a biomedicina estética, eu amo a harmonização facial e eu quero que nós sejamos profissionais que tenham respeito e que conquistem a confiança, né? Então, vocês sabem aí que tem muitos médicos querendo proibir os biomédicos de fazer os procedimentos estéticos, justamente porque existem biomédicos mal orientados, mal formados, mal especializados, que não têm esse conhecimento anatômico e que ficam não, né? Porque não é proposital, mas que acabam causando
esse tipo de intercorrência. E aí os médicos falam o quê? Que nós não estamos preparados, tá? É um tipo de reserva de mercado, sim, porque eles também têm intercorrências. A diferença é que nós, infelizmente, não podemos utilizar, por exemplo, um antibiótico, como eu falei, que vai sim ajudar nesse processo de reversão da intercorrência. Porque quando a gente tem uma intercorrência, é possível que no local tenha uma infecção, né? Então, se você precisar lançar a mão de um antibiótico, você não pode. Aí você vai ter que solicitar um médico para te acompanhar nesse processo de reversão. Então, nesse ponto que nós biomédicos precisamos estar muito estudados para a gente conquistar cada vez mais o nosso espaço dentro desse mercado, para a gente conquistar no nosso conselho o direito de prescrever um antibiótico e muitos outros direitos que nós deveríamos ter, tá? Então, isso daí também é algo muito sério que a gente tem que levar em consideração quando estamos falando de harmonização facial, tá? As intercorrências, estarmos muito bem preparados para saber lidar com isso. E quando você está super seguro, quando você já dominou tudo de intercorrência, né? Então, por exemplo, a gente faz muitos cursos de harmonização facial. Eu tenho aqui uns 10 certificados de técnicas de harmonização facial, cursos que eu fiz ao longo desses anos em vários locais do Brasil e também fora. Mas a gente também tem que ter cursos especializados em intercorrências. Então, eu tenho 2 certificados também que são apenas para isso. Então, como eu ia falando, a gente tem que ter não só cursos de técnica, mas também os cursos de intercorrência, tá? Porque aí, quando a gente estiver bem seguro a respeito de como evitar, de como identificar e de como reverter, a gente vai conseguir trabalhar com tranquilidade, a gente vai conseguir fazer harmonização a rolê, trabalhando com segurança sem ter que se preocupar sobre isso. Então, eu vim aqui nessa palestra hoje trazer esse tema para vocês colocarem a mãozinha na consciência de saber que sim, vocês podem trabalhar com harmonização facial, vocês serão super bem sucedidos, vocês terão faturamentos maravilhosos, vocês terão realização no trabalho, vocês vão encontrar um propósito nisso, porque realmente é muito maravilhoso, mas vocês têm que ser profissionais confiáveis, tá? Com profissionais de segurança aí para deixar a nossa classe cada vez mais forte. E voltando um pouquinho agora na harmonização, que eu fiquei fazendo ganchos para lá e para cá, a gente pode falar assim de mais alguns procedimentos. Então, entre eles nós temos o preenchimento de olheiras, tá? Que é algo muito legal, que é como tirar com a mão, literalmente, a carinha de cansaço da paciente. Nós podemos falar sobre rinomodelação, que é uma técnica maravilhosa para corrigir pequenas imperfeições, tá? De quem tem o narizinho aí torto, de quem tem a pontinha do nariz caída, não serve para diminuir a asa do nariz, tá? Outra região do nosso rosto, bigodinho chinês, que quem tem essa região aqui bem funda se incomoda demais, tá? O bigodinho chinês, muitas vezes a gente precisa abordar ele em outras 2 regiões, que é também fazer a sustentação da parte malar aqui do nosso rosto, essa bochechinha que começa a desabar e aí ela pesa em cima do nosso bigodinho chinês. Esse desabamento acontece por alguns motivos, entre eles a reabsorção óssea, como eu falei para vocês um pouquinho anteriormente, que o nosso osso ele vai diminuindo, né? Então a gente pega uma caveirinha de uma paciente de 18 e uma paciente de 38, a gente percebe que o osso afinou, que a cavidade da órbita ficou mais larga, que a cavidade do nariz ficou mais larga, então a gente percebe que o nariz, que era empinadinho na juventude, começa a dar uma caidinha, que a olheira começa a aparecer porque a cavidade da órbita aumentou, que a região aqui da nossa maxila começa a afinar, então os coxins de gordura, que é o tecido adiposo que está sentado em cima do nosso osso, ele começa a escorregar e com isso a gente começa a ter flacidez na musculatura, começa a ter flacidez na pele, o envelhecimento intrínseco também começa a acontecer, né, que as nossas células elas vão ficando cada vez mais velhas aí também, o turnover já não dá mais conta. Junto a isso tem o envelhecimento extrínseco, que é causado pelos fatores externos, por exemplo, tabaco, exposição solar, né, tudo isso vai causando esse envelhecimento. Então a paciente ela precisa fazer o rejuvenescimento de forma global, não é só vir aqui e preencher o bigode chinês, senão ela vai ficar com o bigodinho chinês estufado e o restante do rosto caído, conseguem entender? Então a gente precisa
explicar para o nosso paciente todo esse processo de envelhecimento, ver se isso se adapta ao rosto dele, porque às vezes não se adapta, tá? E aí a gente fazer essa abordagem de forma geral, tá? Então explicar a importância do preenchimento do malar associado ao bigodinho chinês, que também pode ser associado à marionete, que é uma forma de prolongamento do bigodinho chinês, que são essas duas linhazinhas aqui, tá? Preenchimento de queixo e de mandíbula, muito legal para pacientes que têm retração óssea, então que dentro da odontologia classificam como classe 2 ou classe 3 também. O queixo ele pode ser não só retraído, mas ele também pode ser hiperprojetado, e aí esse tipo de paciente se incomoda muito porque tem um aspecto queixudo. E aí a gente consegue, dentro das técnicas de visagismo, né, de análise facial, de planejamento facial, sugerir algum procedimento que vá. Claro que a gente não consegue diminuir o osso, mas a gente pode, por exemplo, projetar o lábio, né? Então, quando a gente projeta o lábio, a gente causa esse equilíbrio, essa harmonia entre o perfil, né? Entre os terços da face, que é o terço superior, terço médio e terço inferior. E aí a gente consegue entregar para esse paciente um resultado muito legal. A mandíbula, ela pode ser feita não só para devolver esse aspecto ósseo, mas também para deixar o rosto mais desenhado, mais delimitado e trazer realmente apenas beleza, né? Pode ser uma paciente que talvez nem precise desse procedimento, mas que ela queira fazer esse procedimento. E claro, o preenchimento labial, que é um dos mais procurados aqui no consultório, os pacientes amam fazer, hoje em dia todo mundo quer fazer um lábio, mas com razão, porque ele deixa toda mulher mais bonita, mais jovem, mais empoderada, com a autoestima lá em cima. E também tem os procedimentos aí corporais, então a gente pode tratar, por exemplo, flacidez de pescoço, né? Pacientes que tiveram muita perda de peso sofrem com a flacidez no rosto, no corpo, no abdômen, mulheres que já passaram pela gestação e estendeu bastante a barriga, depois distende também. E aí, isso daí a gente não trata nem com o preenchimento, nem com o botox, a gente tem o bioestimulador de colágeno, que é um procedimento que vai estimular a formação de novas fibras de colágeno. Então, a gente insere ele ali na derme, onde a gente tem os fibroblastos, que são as nossas células produtoras de colágeno, e a gente vai estimular a produção de colágeno, vai aumentar essa produção, que dia após dia ela vai diminuindo conforme a gente envelhece. Então, é um procedimento também super legal, que pode ser feito rosto e corpo. E além desses procedimentos da harmonização facial, a biomedicina estética também pode fazer outros procedimentos invasivos. Opa, dormiu a tela de novo. Como, por exemplo, a lipoenzimática, que é a aplicação de pequenos medicamentos lipolíticos que vem dentro de um frasquinho, como se fosse uma mescla, que a gente pode aplicar para degradar a gordurinha, né? Ele vai ali derreter o adipócito, que está segurando a nossa gordura, tanto na região da papada, mas também abdômen, pode ser feito interno de coxa, nas bananinhas, pode ser feito no braço, pode ser feito nos flancos. Isso tudo também entra na harmonização facial, por quê? Porque vai deixar o aspecto do rosto do paciente mais bonito, né? Então, se você faz o rosto todo de uma paciente com botox e preenchimento e ela tem aquela papadona aqui embaixo, de certa forma está comprometendo o nosso resultado. Então, a gente faz ali também um tratamento com as enzimas e tem um resultado ainda melhor. Gente, eu acho que é isso. Finalizando aqui já a nossa aula, falei bastante sobre a biomedicina, sobre a estética, sobre os procedimentos de harmonização facial. Me acompanhem no Instagram, que todos os dias eu posto lá os bastidores do meu trabalho. Dou muitas dicas para profissionais, inclusive eu tenho um grupo no Telegram, gente. Se vocês entrarem no meu Instagram, lá nos destaques do feed vai ter um destaque que se chama Telegram. E lá no arrasta para cima tem o linkzinho para entrar no grupo. É super legal, tem quase 1000 profissionais lá, todos os dias trocando experiência, compartilhando artigos, conversando mesmo. Eu faço bastante lives também para os profissionais. E além disso, eu tenho um canal no YouTube, que também é Bel Guerra Harmonização Facial, e que está começando uma nova temporada por lá. Os vídeos que tem lá são mais antigos, mas eu acho que essa semana mesmo eu já vou postar vídeo novo,
tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Claro que não dá pra gente falar tudo que gostaria, até pelo tempo aí, já está dando 30 minutos, mas espero ter colaborado com vocês de alguma forma, ter inspirado vocês de alguma forma. E é isso, que vocês tenham muito sucesso independente da área que vocês escolherem. E se vocês escolherem a biomedicina estética, contem comigo, se precisarem tirar dúvidas, estou sempre à disposição, respondo o máximo de directs que eu consigo e também dou o curso VIP, tá? Não dou curso em turma ainda por conta da minha estrutura, mas eu dou curso VIP e eu fico na cidade de Dourados, como eu falei, no interior do Mato Grosso do Sul, mas aqui não é só Jacaré, tá? Aqui é uma cidade grande, podem pesquisar no Google aí, e nós temos voo direto para São Paulo, então é muito fácil de chegar aqui. Um voo de 1h30 vocês estão aqui, tá bom? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, sucesso. Precisando é só me chamar. Um beijo e tchau!